Paz do Senhor Jesus, sou Sônia Amorim, estou aqui para nós estarmos estudando a aula de número 6, que tem por título Aprendendo a Viver Contente. Então é uma aula muito importante em que nós vamos aprender sobre esse assunto, sobre o contentamento. E aprender a viver contente é algo muito importante e necessário, principalmente nos dias de hoje. Então nós vamos estar tendo essa aula hoje, aula de número 6. O nosso texto básico é Filipenses, capítulo 4, versos do 10 ao 20. Mas vamos ler até o 13, que diz assim, do 10 ao 13. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Palavra do Senhor, Paulo escrevendo aos Filipenses, esse texto que acabamos de ler. A palavra do Senhor hoje, para nós, é algo muito importante, porque viver contente em dias tão difíceis é uma coisa desafiadora, porém não é impossível. Vamos ter a leitura. Vamos começar no primeiro parágrafo, que diz assim: a murmuração é pecado. Deus abomina a murmuração e sempre castiga os murmuradores. Aí tem alguns textos, como Números, 1 Coríntios, Judas, textos que vão nos mostrar que a murmuração é um pecado. E, de fato, Deus muito se aborrece com os murmuradores, com a murmuração. A murmuração esconde o pecado de rebelião e da incredulidade. Murmurar é duvidar do caráter de Deus, da bondade de Deus, da ação de Deus, da permissividade de Deus, que Deus permite as coisas, que tudo está debaixo do domínio dele. A murmuração é prejudicial ao murmurador. A murmuração é uma doença da alma, altamente contagiosa e prejudicial à saúde daqueles que a praticam. A murmuração ela não só faz mal à pessoa que é murmurante, como também às pessoas que estão à sua volta, porque é contagiante. É como uma coisa, uma praga, é como uma doença, adoece as pessoas que estão à volta. A murmuração, ela não só faz mal a uma pessoa. Nós vemos aqui nessa lição, na segunda-feira, na leitura diária, que traz-nos Números 14, de 1 a 38, falando do povo do Senhor, do povo de Israel no deserto. Eles murmuraram contra o Senhor, depois que Moisés mandou os espias à terra prometida, a Canaã, e 10 espias não trouxeram uma palavra muito boa ao povo. Eles vieram e disseram que a terra realmente era boa, mas que estavam murmurando, dizendo que eles não conseguiriam de maneira nenhuma vencer e tomar posse daquela terra, que era impossível eles vencerem. E eles contaminaram todo o povo, toda aquela gente, com aquela falácia deles a respeito de que era impossível possuir a terra prometida. Murmuraram de Deus e eles contaminaram aquele povo todo. Muitas e muita gente, centenas e centenas de pessoas foram contaminados com aquela murmuração. Apenas 3 pessoas não se renderam a isso, que foi Moisés, Josué e Caleb. E todo o restante do povo se deixou levar por aquela murmuração de alguns
e contaminou a todos. E então a murmuração, ela não só faz mal ao murmurador, mas também às pessoas que estão à volta e que se deixam levar pela murmuração, pela incredulidade a Deus. Então, ser um murmurador é algo desastroso, e ficar perto de pessoas que murmuram também. Então, nós vemos que os murmuradores, eles são descontentes. E viver contente é uma coisa que deve ser aprendido. Vamos para o ponto 1. O que é contentamento? Vamos ver. Paulo é um exemplo bíblico e cristão de uma pessoa contente. Ele disse: aprendi a viver contente em todas e qualquer situação. Filipenses 4:11. Então, não é uma coisa que já se nasce sabendo. Não é algo natural da pessoa. Ter contentamento é uma coisa que se aprende. Aprende com a vida, com os problemas, com as dificuldades, com as coisas que estão à nossa volta. Crer em Deus, acreditar em Deus, confiar na provisão de Deus, ter fé no Senhor. Tudo isso vai levar a pessoa a ser contente, a ter contentamento, confiando em Deus, tá? A confiar em Deus e crer na provisão do Senhor. Então, o que é contentamento? Paulo diz que ele aprendeu. Se ele aprendeu, então também é possível a todos nós, né? A também aprendermos a isso. Continuando aqui na leitura, diz: uma pessoa contente desfruta da suficiência divina e da provisão da graça de Deus para todas as necessidades. Quando Deus disse a Paulo: a minha graça te basta. Então, quando Deus disse a ele: ó, Paulo, a minha graça te basta, eu não vou dar a você o que você está me pedindo. O meu favor basta a você, a minha graça basta a você. Então, Paulo descansou no Senhor, parou de pedir aquilo que antes ele estava pedindo, porque ele teve contentamento nisso. Essa palavra de Deus a ele, Paulo, a minha graça te basta, ele ficou abastado com isso, ele ficou contente com isso. Ele disse: a mim é suficiente a graça de Deus, o favor de Deus. A graça de Deus nos basta porque ela nos dá inúmeras bênçãos espirituais. Somos filhos de Deus, somos salvos, tivemos o perdão dos nossos pecados, somos igreja de Cristo, inúmeras bênçãos espirituais, somos templos do Espírito Santo de Deus, e o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Então, essa graça nos oferece tudo isso. E além das bênçãos espirituais, temos também as bênçãos materiais que o Senhor nos oferece. O Senhor, Ele abre portas de emprego, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos sara, o Senhor abençoa a nossa família. O Senhor, Ele tem nos dado inúmeras bênçãos. Então, quando o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, o meu favor basta a você, Paulo então entendeu que ele tinha a ter mais do que ele precisava. Paulo aprendeu a ter contentamento, aprendeu a viver contente com a graça de Deus, porque ele viu que ele tinha tudo que era necessário para uma vida espiritual, uma vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Ele tinha tudo que é necessário: oração, comunhão, jejum, tudo isso Paulo tinha, e ele aplicava isso à vida dele. E na vida material ele passava por dificuldades, mas o Senhor o socorreu em tempo oportuno. O Senhor sempre supriu as suas necessidades, e mesmo com muito pouco ou com quase nada, ele disse: eu aprendi a ter contentamento, com muito ou com pouco. Então, olha que maravilha. Então, ser contente, ter contentamento, não está relacionado ao mundo em que nós vivemos. Se está tudo bem, então eu estou contente.
Mas eu já estou com problemas, eu estou com dificuldades nessa área, eu estou com dificuldade na outra área, e é problemas com família, é com emprego, é com vizinhos, diversos tipos de problemas. Então acabou meu contentamento. Acabou, agora eu sou murmurador. Não, de maneira nenhuma, não podemos agir assim. O nosso contentamento não está relacionado às coisas que estão à nossa volta. O contentamento tem que ser algo do coração, da mente, tem que ser algo de dentro. Esse contentamento não está relacionado às circunstâncias da vida, mas é algo que está no íntimo, está no interior. A confiança em Deus, esperar em Deus, crer na provisão do Senhor. Isso é que faz a gente ter um contentamento, não momentâneo, mas um contentamento constante na nossa vida. E quando o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta, né? Então Paulo entendeu, não, o favor de Deus tem sido grandioso na minha vida. Se Deus não me proporcionar mais essa bênção de que eu lhe estou pedindo, eu vou continuar tendo contentamento nele. Então, por certo, foi isso que Paulo pensou, porque Deus não deu a ele aquilo que ele estava pedindo. E, no entanto, continuou contente. E, no entanto, viveu a vida com contentamento, porque o nosso contentamento é Deus. O nosso contentamento está na pessoa de Deus. O contentamento vem de Deus. É o que vamos ver agora. O contentamento é uma obra de Deus. Somente Ele pode produzir contentamento no nosso coração. Paulo diz, a nossa suficiência vem de Deus. Podemos afirmar que o contentamento do cristão é o próprio Deus. Então, olha só, nosso contentamento é o próprio Deus. Deus é suficiente para nós. Você já ouviu a frase, quem tem Deus tem tudo? Quem tem Jesus tem tudo? Pois o cristão, ele tem que viver contente, porque quem tem Cristo, quem tem Jesus tem tudo. No Salmo 23, a palavra do Senhor diz no verso 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor sendo o meu pastor, eu não vou ter necessidade de nada. Nada vai me faltar. Esse nada compreende não só coisas boas. Às vezes nós pensamos, o Senhor meu pastor, nada vai me faltar. Então, tudo que eu preciso de bom, eu vou ter, porque o Senhor é o meu pastor. Mas nós temos que pensar que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltará aflição, mas também a palavra do Senhor em outro salmo diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, tendo o Senhor como pastor, vai ter angústia, mas também vai ter o consolo na hora da angústia. Vai ter aflição, mas também vai ter consolo na aflição. Vai ter momentos muito difíceis, mas também vai ter a presença maravilhosa do Espírito Santo. Então, o Senhor sendo o nosso pastor, de fato, nada nos falta. Até mesmo angústia, perseguição, coisas que desagradáveis ocorrem, nos acontece a nós, a nossa família, coisas que nos atingem. Mas aí, junto com as aflições, com as angústias, com as frustrações, junto com tudo isso, tem o Senhor, né, que é o nosso pastor, que nos consola, que nos conforta, que nos fortalece, que nos ergue, que nos perdoa, que o Senhor está conosco. Então, o Senhor sendo o nosso pastor, traz-nos, faz-nos entender, faz-nos aprender a ter contentamento nesse que é o nosso pastor, que vai nos suprir, né? Então, o Senhor, Ele é maravilhoso. E, de fato, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Deus na sua vida tem tudo. Porque mesmo que tenha momentos difíceis de tempestade, o Senhor está junto.
né? Como ele diz na sua palavra, se passares pelas águas, ele estará junto. Se passares pelo fogo, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Então, o Senhor está conosco. Mesmo passando por águas turbulentas, mesmo passando por fogo, o Senhor está conosco. Então, não nos falta, o Senhor sendo o nosso pastor, não nos falta coisa alguma, boas ou ruins. Elas estão sempre presentes, mas com um diferencial enorme do mundo, daqueles que não têm Jesus. É que eles passam por todas as aflições, mas eles passam sozinhos. E nós, cristãos, passamos por todas as aflições também, sujeitos a todas as aflições, mas com um diferencial enorme. O Senhor está conosco. Então, ter contentamento é um aprendizado. Tem que se aprender a ter contentamento. Confiar em Deus, esperar em Deus, crer na provisão do Senhor. E o Senhor, mediante isso, a pessoa aprenderá a ter o contentamento em Deus, o contentamento que vem de Deus, sabendo que a graça do Senhor nos basta. O outro subtópico diz assim: o contentamento reside no coração. O contentamento é algo que vem de dentro, que reside no coração, no mundo interior. O salmista fala do cristão: não se atemorize de má notícia. Então, olha só, está dentro da pessoa, não está do lado de fora, não está nas emoções. Eu estou tendo uma boa emoção, eu tenho contentamento. Que emoção ruim. Que coisa desastrosa. Então, eu já perdi meu contentamento. Não, não é assim. Ter contentamento é constante. Aprender a viver contente é constante. É ter contentamento constante. Nós vemos uma pessoa que teve contentamento, que foi Jó. Jó teve contentamento em meio a adversidades tremendas, enormes. Jó teve contentamento. Ele disse do Senhor: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Então, Jó, em meio a terríveis coisas que estavam acontecendo na vida dele, uma provação enorme, e Jó pôde dizer isso de Deus. É porque Jó tinha contentamento no Senhor. Jó tinha o seu contentamento em Deus. É como se ele dissesse: o Senhor me basta. Eu não tenho mais filhos, eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais bens, e meus amigos se afastaram de mim, eu não tenho mais um abraço, um aperto de mão, um tapinha no ombro, eu não como mais com a minha mesa farta, cheia de pessoas. Talvez Jó tivesse a sua tigela em que alguém colocasse comida para ele, e o seu copo de água em que viesse pessoas e colocasse água para ele. Talvez as pessoas não quisessem nem tocar naquilo que Jó tocava, com medo de ficar enfermo também, como Jó, pegar aquela enfermidade dele. Jó estava sozinho, Jó estava enfermo, sem o contato físico, E, no entanto, Jó bendize ao nome do Senhor. Jó pôde dizer que bendito é o nome do Senhor, bendito é o Senhor. Jó diz algo muito difícil para nós entendermos. Ele disse: nu eu vim, nu eu voltarei. Jó, ele não estava... O contentamento de Jó não estava nos bens materiais, nas muitas fazendas, nos muitos gados, sendo o homem mais rico do Oriente. Jó, a alegria dele, o contentamento dele não estava nas coisas que ele possuía, nos status que ele tinha, em falar em público e os jovens pararem para ouvir Jó na praça, onde as pessoas tinham prazer de ouvir, porque ele era um homem sábio, que sabia o que dizia, tinha proveito nas palavras de Jó. No entanto, Jó, ele era um homem que o contentamento dele não estava nos bens que ele possuía ou nas suas emoções, não. O
contentamento de Jó era Deus, estava em Deus. Jó confiava em Deus. E ele louvou o Senhor, ele adorou o Senhor. Bendisse ao nome do Senhor na hora de maior angústia da sua vida. Então, o contentamento reside no coração, tá? É no coração, é no íntimo, é na alma. Não é baseado nas emoções que alguém possa ter. Outro ponto, o contentamento independe de circunstâncias externas. Acabamos de falar sobre isso também. Outro ponto, o contentamento precisa ser aprendido. A pessoa precisa aprender. É uma coisa difícil, é algo, eu particularmente, eu estou aprendendo. Eu não estou assim, aprendi como Paulo disse, eu não posso dizer como Paulo disse, eu aprendi. Eu digo, estou aprendendo. Eu estou aprendendo a ter contentamento, a viver contente. Para mim ainda é um aprendizado. Estou percebendo na palavra do Senhor, estou vendo na Bíblia, que é uma necessidade para que a gente viva feliz, né? O Senhor, na sua palavra, diz, regozijai-vos sempre. Se dissesse só isso, seria algo impossível. Mas a palavra do Senhor nos diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Aí muda tudo. Porque é regozijai-vos sempre no Senhor. Aí é possível. O nosso contentamento, a nossa alegria, o nosso regozijo sempre, ele tem que ser mesmo no Senhor. Porque o Senhor não nos decepciona, o Senhor não falha. Então, o Senhor, ele é suficientemente capaz para que a gente olhe para ele e tenha realmente contentamento, alegria, prazer sempre nele. Regozijo sempre nele. Porque se o nosso regozijo for em pessoas, quando aquela pessoa nos decepcionar, pronto, acabou a nossa alegria. Acabou o nosso contentamento. Por isso que a nossa alegria permanente, durável, constante, não pode ser depositada em pessoas, em status, em dinheiro, em posição social. Não, de maneira nenhuma. A nossa alegria constante, o nosso contentamento, ela tem que ser o Senhor. O Senhor tem que ser isso para nós. Porque Ele não falha, Ele não muda, Ele permanece para sempre. Ele está sempre do mesmo jeito. Ele está sempre no mesmo lugar. Ele permanece para sempre. Então, o Senhor, Ele é digno dessa honra e que ninguém mais tem o direito de ter essa honra na nossa vida. De ser a nossa alegria, de ser tudo para nós. Não. Somente o Senhor. Ele é digno que a gente diga, Deus é tudo para mim. Aí sim, quando a gente puder dizer, quando pudermos dizer assim, o Senhor é tudo para mim. Aí nós poderemos também dizer como o apóstolo Paulo, eu aprendi a ter contentamento. E aí poderemos dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, para mim particularmente, está sendo um aprendizado. Estou ainda na escola aprendendo a viver contente. Mas eu tenho um excelente professor, Jesus Cristo. Eu tenho um excelente professor. Eu tenho o apóstolo Paulo e quero ser imitante dele, imitá-lo assim como ele imitou Cristo, eu quero imitá-lo também. O contentamento precisa ser aprendido, verdade. É o que acabamos de ver aqui. Porque se nós não vivermos contente, a gente tende para ir para um outro lado, que é o lado da murmuração. É estar descontente de tudo e de todos. Nada tá bom. Então, a gente tem que fugir disso. A murmuração desagrada a Deus. A murmuração é algo que aborrece ao Senhor. Não podemos ser murmuradores. Temos que ter contentamento no Senhor. E tem aqueles murmuradores que falam daquilo que pensam, que acham, que sentem. São murmuradores de palavras. Eles falam o que pensam, falam
e murmuram, contaminam as pessoas. Mas pode também haver aquele murmurador calado, aquele murmurador, aquele que não está contente com Deus, mas que está quieto. E aí também é ruim demais. Nós vemos que Jonas, ele estava descontente com o plano de Deus. Deus tinha um plano e Deus disse para Jonas, vai a Nínive e pregue a cidade de Nínive, pregue aos ninivitas. E Jonas pensou que, poxa vida, e se eles se converterem ao Senhor? Né? E Jonas então não quis ir e Jonas ficou triste. Na possibilidade dos ninivitas se converterem, só nessa possibilidade, Jonas já ficou descontente. Jonas não ficou animado, feliz com o plano de Deus, feliz com a possibilidade daquela cidade se converter. Então Jonas foi um descontente, ele não ficou feliz, ele não falou, poxa, o Senhor, né, tem um plano para aquele povo, eu vou lá, eu vou... Não, eram pessoas ruins, pessoas más, gente muito desagradável, os ninivitas. Pessoas que, aos olhos humanos, poderia dizer assim, não merecem o perdão, a salvação, a regeneração de Deus. É gente muito ruim, né? Poderia até se pensar assim a respeito. E Jonas, ele não quis ir. E quando foi, ainda assim ficou triste. Quando viu o povo se convertendo, se rendendo a Deus. Jonas ficou descontente com isso. Ficou tão descontente, mas tão descontente que quis até morrer. Cadê o contentamento do profeta Jonas, né? Mas não pode ser assim. Temos que ter contentamento em Deus, alegria em Deus. E saber que mesmo quando acontecem coisas ruins, Deus ele não sai do trono. Mesmo quando acontecem coisas desastrosas, Deus não deixou de ser Deus. Mesmo quando coisas muito ruins, mas muito desagradáveis, que vem abalar o mundo, aconteça, temos que pensar. O Senhor continua sendo o Senhor dos céus e da terra. Deus está no controle de todas as coisas. E o nosso contentamento continua sendo Deus. A nossa confiança nele não cai. A nossa confiança permanece, a nossa confiança fica. Temos que ter esse contentamento em Deus acima de tudo que possa acontecer. O nosso contentamento é o Senhor. Porque de outra maneira, não seríamos capazes nem mesmo de morrer por amor ao Senhor, ou de viver, sofrer adversidade, sofrer aflições por amor ao Senhor. Se o Senhor for o nosso contentamento, a nossa alegria, podemos até sofrer aflições por amor ao Senhor, por amor à sua palavra. Agora, se Deus não for o nosso contentamento, nós fraquejaremos rápidos demais e não agradaremos a Deus em todas as coisas. Vamos para o ponto 2, que diz assim, como experimentar o contentamento? Uma pergunta muito interessante. Como que nós vamos experimentar o contentamento? Como nós vamos aprender a viver contente? Como que vamos fazer para alcançarmos isso? O ponto 1, seja uma pessoa agradecida. Olha que coisa importante. Agradecida. O agradecimento faz bem à pessoa que está agradecendo e o agradecimento faz bem à pessoa que está recebendo o agradecimento. Você já fez algo para alguém e essa pessoa nem sequer agradeceu e você pensa, ué, nem era a minha obrigação de fato? E a pessoa sequer agradeceu, mas que mal agradecido. Então, sejamos agradecidos a Deus, em primeiro lugar. E depois as pessoas que estão à nossa volta. Sejamos agradecidos. Às vezes a gente nem percebe o quanto uma pessoa faz por nós. Talvez a gente seja ingrato por não observar. Devemos ser gratos ao nosso pai, à nossa mãe, a nossos irmãos de casa. Lá na nossa casa, na nossa família. O marido deve ser grato à sua esposa pelos filhos que ela te deu. A mulher deve ser grata a seu marido pelos filhos que ele lhe deu, que ele te deu. Deve ser grato a Deus pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua família. Temos que ser gratos a Deus e aos outros, as pessoas que estão à nossa volta.
Temos que viver uma vida de gratidão, não só a Deus, mas também aos outros. Isso faz bem primeiramente a nós e faz bem também àquele que nos prestou um favor, aquele que nos ajudou, aquele que nos socorreu. Alguém já te socorreu? Então agradeça. Ah, mas foi há tanto tempo. Não tem problema. Vai lá e agradeça. Seja grato. Ah, a pessoa me fez tanto bem, mas agora morreu. Não tem problema, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Então, por aquela pessoa ter existido e te feito um bem em um tempo que você precisou tanto de ajuda. Seja agradecido, seja grato a Deus, a vida, porque o murmurador, ele murmura de tudo, ele reclama de tudo, mas não agradece por ter 2 olhos e enxergar, por ter uma boca e falar, por ter pés, mãos, por andar, por se movimentar. Temos que ser grato a Deus por tudo, por podermos andar sem a ajuda de ninguém, podemos trabalhar, podemos fazer tanta coisa. Temos que ser grato a Deus em coisas que às vezes a gente passa desapercebido, em coisas que às vezes a gente nem nota. Então temos que parar e dizer: Senhor, graças te dou. Não basta dizer: Senhor, graça por tudo, Senhor, te agradeço por tudo, colocar tudo num pacote só e agradecer. Não, seja detalhista. Vai pensando nas coisas que você tem tido, do que você é, do que você tem. Vai agradecendo a Deus. Ele não te deu tudo num momento só, ele foi te dando gradativamente. Então também vai agradecendo a Deus gradativamente. Vai agradecendo ao Senhor dia após dia, momento após momento. Vai agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito em sua vida. Primeiro, seja satisfeito e agradeça a Deus por aquilo que você tem recebido. Pouco ou muito. Tem recebido muito? Seja grato. Tem recebido pouco? Pouco é força de expressão. Porque ninguém tem recebido pouco de Deus, né? Nós temos que considerar. Respiramos, andamos, comemos, levantamos, vemos o sol, vemos a lua, né? Temos recebido pouco não. Temos recebido e temos recebido bastante, temos recebido o suficiente. Então, agradeça a Deus, tá? E nunca acha que você recebeu pouco não, tá? Sempre pensa: estou recebendo o suficiente, estou recebendo o que eu preciso para viver. Outro ponto, seja um dependente de Deus. Ai, que coisa importante. Ser dependente de Deus e ter consciência disso, ter certeza. Eu dependo de Deus para viver. Eu dependo de Deus, eu dependo de Deus para isso, para aquilo outro. Ter essa consciência no seu dia a dia, depender de Deus para dar uma aula, depender de Deus para pregar, depender de Deus para entregar um folheto, depender de Deus para dar uma palavra a alguém, ir na casa de uma pessoa fazer oração, saber assim, tudo que eu faço não é pelas minhas forças, tudo que eu faço não é pelo meu entendimento, pela minha sabedoria, tudo que eu faço é na dependência de Deus. Seja dependente de Deus, viva uma vida na dependência de Deus. E quando Deus tocar em teu coração para fazer algo, faça. Se você for dependente dele, você vai dizer: o Senhor é meu guia, ele que está me guiando para isso. Então faça, obedeça a Deus, tá? Seja um dependente de Deus. Ser dependente de Deus é também ser dependente da vontade de Deus. Que às vezes a pessoa quer ser dependente de Deus, mas não quer ser dependente da vontade de Deus. Não, Deus, eu dependo de tu aqui, ali, acolá. Mas eu me submeter à tua vontade, não, isso não. A tua vontade não é a minha, a tua vontade não é a mesma que a minha. Não, Deus, eu ando contigo até aqui, mas daqui para frente eu não ando contigo não, porque o teu querer é muito diferente do meu. Então temos que ser dependentes de Deus em todas as coisas, né? Deus, a minha vontade é essa, mas a tua é aquela ali, então se der para a gente misturar a tua vontade com a minha, se der para a gente fazer junto, tudo bem. Mas se eu tiver que deixar toda a minha vontade de lado e fazer aquilo que é a tua vontade, eu vou fazer. Então isso é depender da vontade de Deus.
Às vezes dá para juntar, às vezes dá para... Mas às vezes não dá. Às vezes a gente tem que largar tudo para fazer a vontade de Deus. Então, ser dependente de Deus é também ser dependente da vontade de Deus e saber que o Senhor é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Um outro ponto: separe o seu coração das coisas. Separe o seu coração das coisas. Que é o terceiro, que diz assim: separe a sua satisfação interior das coisas que acontecem com você. É muito difícil isso. Separar as emoções, tá? E falar, as minhas emoções estão aqui, mas o meu contentamento com Deus está acima disso, de todas as coisas. Separar a sua satisfação interior das coisas que acontecem com você. Então, aconteceu isso e aquilo outro comigo, me deixou para baixo, me deixou aborrecida, me deixou irada, me deixou fora de mim, me deixou a ponto de eu quase que me desconhecer, de tanta raiva, de tanta ira. Mas aí eu vou dizer assim, mas peraí, isso aqui não pode tirar o meu contentamento que eu tenho em Deus. As emoções, ela não pode remover você daquele lugar em que você está, de contentamento com Deus. O teu contentamento com Deus tem que ser superior a tudo isso. Porque aí, quando vier as emoções, as frustrações, como veio a Jó, como veio para Jó, você vai dizer assim, não, o meu contentamento está acima de tudo isso. O meu contentamento não está ligado às circunstâncias que estão acontecendo ao meu redor. É difícil, é muito difícil. Como eu disse, eu estou na escola, eu estou nesse aprendizado. Separar o seu coração das coisas, das coisas que estão acontecendo à sua volta. Saber separar isso. Porque se o nosso contentamento é Deus, se o nosso contentamento está nas coisas de Deus, está relacionada à vontade de Deus, então as circunstâncias, elas não vão poder me tirar esse contentamento. Não vão poder. Então, é muito difícil a gente separar as coisas, né? Imagina. Então, vamos poder dizer assim, agora o cristão não vai enterrar seus mortos? O cristão, ele nunca vai estar lá na sala fúnebre com um ente querido lá no caixão? Ele não vai poder chorar? Ele não vai... Não, não é assim. O cristão, ele tem dor. O cristão, ele chora. Ele chora a perda. Ele chora as frustrações desta vida, ele chora as angústias que ele tem. Mas é diferente, ele não se desespera, porque o contentamento dele está em Deus. Ele não perde a sua esperança, ele não fica desesperado da vida, fala, acabou tudo, estou desistindo. Não, o cristão, ele não vai fazer isso, porque o contentamento dele está em Deus. Mesmo na mais profunda angústia, como Jó passou, enterrar 10 filhos no mesmo dia, 10 caixões, 10 filhos sepultados no mesmo dia, e o contentamento de Jó continuou sendo Deus. O apóstolo Paulo foi açoitado, o apóstolo Paulo sofreu coisas terríveis, e o contentamento dele continuou sendo Cristo, continua sendo Deus. Então, temos que desassociar as coisas que estão acontecendo à nossa volta com o nosso contentamento. Vamos fazer um velório sorrindo, saltitante de alegria. Não, isso é impossível, isso é inconcebível, isso não existe. Ter alegria e ter momentos de alegria, o cristão, ele tem isso. Agora, ter contentamento é não espraguejar de Deus. Ter contentamento é como Jó. A mulher dele disse, amaldiçoa seu Deus e morra. Ele disse, não. Como fala as loucas, você está falando, eu não vou fazer isso, é loucura. Amaldiçoar meu Deus e morrer, isso é loucura. Não vou fazer isso. Então Jó, o contentamento dele estava em Deus. Mesmo nas maiores angústias, maiores dificuldades da vida dele, ele
colocou a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. E olha que ele nem sabia do que estava acontecendo, ele nem sabia que ele estava sendo provado por Deus, em que nós sabemos porque nós lemos o livro, mas Jó no momento ele não estava sabendo do que estava acontecendo. Então, nós temos que separar as nossas emoções, o nosso coração das coisas que estão acontecendo à nossa volta e ter sempre o nosso contentamento em Deus. É possível viver contente e satisfeito, independente das circunstâncias. Hebreus 13, 5 e 6 vai nos dizer isso. Vamos para o outro ponto, quando diz assim: receba de Deus a força para o contentamento. Isso é muito importante, é o quarto. Vamos ler. Quarto, viva contente, pois Deus lhe dará forças para suportar qualquer situação. Filipenses 4,13, quando diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é que eu posso? Posso passar aflição, posso passar perseguição lá no trabalho, por aquelas pessoas que fazem piadinha sobre crente, perseguição na minha rua, perseguição na escola, na faculdade. O que eu posso mais? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por um momento de angústia, por um momento de aflições. Então, o que eu posso? É o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, esse nada é todas as coisas juntas. Esse nada que está dizendo que me faltará são as coisas boas e as coisas ruins, que eu vou passar, mas o Senhor estará comigo. Tudo isso é muito importante, tá? Continuando aqui o quinto, o contentamento é experimentado quando nos preocupamos com o bem-estar dos outros, principalmente com a vida dos missionários e plantadores de igreja. Olha só, que coisa boa, né? A gente se preocupar com os outros. Isso é muito importante. Nós vamos buscar o nosso contentamento em Deus. Seja uma pessoa generosa, é o quinto, seja uma pessoa generosa. Porque os bens, como o Jó disse, nu eu vim, nu eu voltarei. Nós não estamos juntando tesouro na terra. Nós temos que, quando vermos alguém passando necessidade, temos que ajudar, temos que socorrer. A palavra do Senhor nos diz que até mesmo o nosso inimigo, se ele tiver fome, temos que dar a ele de comer. Se ele tiver sede, temos que dar a ele de beber. Se aquela pessoa, o nosso inimigo, aquele que nos ofende, aquele que está no mundo, que ainda não recebeu Jesus Cristo como Salvador, aquele que ainda não conhece o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não que ele seja o nosso inimigo, não é ele, é o mundo. Então, temos que dar de comer, mesmo aquelas pessoas que não comungam da mesma fé que nós, aquelas pessoas. Se temos que fazer isso ao nosso inimigo, muito mais aos nossos irmãos. Então, nós temos que fazer isso, ser uma alma generosa, ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa disposta a compartilhar aquilo que tem, e não compartilhar aquilo que tem, não é dar o que está sobrando, não dar o resto. Temos que compartilhar aquilo que temos. Às vezes temos que dar aquilo que também é necessário a nós, né? Então, se uma pessoa está passando frio, você sabe que uma casa tem muitos filhos no inverno, crianças, vamos ser sinceros, crianças que fazem xixi na cama, no outro dia é uma coisa difícil, coberta molhada, colchão molhado, vamos ser sinceros, pessoas que vivem uma vida difícil, não é mesmo? E às vezes, quantos cobertores nós temos no armário, não é? Às vezes a gente pensa, poxa, eu tenho 5 cobertores, se eu der um, eu não estou fazendo nada demais, não é? Agora, se eu tivesse só 2 e eu desse um, aí eu estaria fazendo uma grande coisa. Agora, se eu tenho 5, estou dando um,
Quer dizer, eu estou dando um que eu não estou usando. Eu estou compartilhando uma coisa que não está me fazendo falta. Agora, quando eu ajudo alguém com uma coisa que é minha, que é para o meu deleite, que é para mim, e eu estou dando aquilo, estou dividindo, estou compartilhando aquilo que é meu, da minha necessidade, aí sim, eu estou fazendo uma grande coisa. Então, uma alma generosa, nós temos que ser assim, uma pessoa generosa, uma pessoa de coração bondoso. E isso não é uma coisa que cai do céu no nosso colo. Eu orei, ai Senhor, eu quero ser uma alma generosa, no outro dia eu sou bondosa. Não, isso é aprendizado. Isso tem que se aprender, é prática. Quanto mais você pratica, mais você vai ser generoso. Quanto mais você faz, então isso é um aprendizado. O amor, a generosidade, o dar, o compartilhar, isso não é de uma hora para outra, não. Isso é vivência, isso é uma coisa que é uma sequência. Quanto mais você vai fazer, mais você vai aprender e vai ter mais alegria. E melhor coisa é dar do que receber. O segundo parágrafo do 5º aí, seja uma pessoa generosa. O segundo parágrafo está dizendo assim, dar, compartilhar, assistir ao necessitado é essencial para o contentamento. Como que nós vamos ter contentamento? Se nós sabendo nós que tem alguém do nosso lado passando necessidade. Que contentamento é esse, né? Como é que nós vamos ter contentamento sabendo das aflições das pessoas? Isso não tem como. O nosso contentamento tem que estar em Deus e saber que nós estamos fazendo a nossa parte, né? Nós não estamos vivendo, trabalhando e ajuntando só para o nosso bem-estar, né? Mas é também para socorrer aqueles que têm necessidade à nossa volta. Lá embaixo está escrito assim, na primeira bolinha. Primeiro, Paulo usa a expressão meu Deus para indicar que ele conhecia muito bem. Então ele diz meu Deus. Então ele conhece bem esse Deus. Ele sabia ou conhecia de forma prática ao Senhor que servia. Segundo, que Deus supriria cada um ou a todas as necessidades dos filipenses. Observa que ele fala da necessidade e não de desejos, prazeres ou vontades. Deus promete suprir necessidades e não coisas supérfluas, coisas que não temos necessidade algumas, né? Nós percebemos, nós lemos na palavra do Senhor que o povo no deserto foi suprido de pão, de água, as sandálias não gastaram e nem as roupas gastaram. Então, Deus supriu o necessário. Então, é isso que o Senhor faz, tá? Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Vamos viver uma vida contente, uma vida com o Senhor. E esperamos vocês para a próxima aula. Muito obrigada e fica com Deus.